Se você parou nesse vídeo aqui, provavelmente você é o tipo de mulher que continua comendo, mesmo sabendo que já deveria parar, mas simplesmente não consegue fazer. Talvez você ache que a culpa seja sua, mas pode ser que o problema esteja no seu sistema nervoso. O estresse, ele te desconecta do seu corpo, aumenta o seu apetite, faz você se descontrolar cada vez mais com a comida, acumular muito mais gordura e cria um estado de constante luta com você mesma. Mas existe sim um caminho de volta, um fio condutor que te leva para uma outra realidade, onde você consegue se controlar com a comida, onde você consegue ver o seu corpo respondendo à sua dieta, ao seu treino e ao seu processo de emagrecimento. E esse fio condutor se chama nervo vago, que eu vou explicar aqui para você hoje como que ele funciona, o que que ele faz dentro do seu corpo e como que você pode ativar ele propositalmente todos os dias para que você tenha resultados melhores no seu processo de emagrecimento. Eu sou Cássia Milanes, terapeuta alimentar e técnica de nutrição, e nesse canal aqui você vai aprender a como ensinar o seu cérebro e o seu corpo a parar de usar comida como forma de regular as emoções. E desse jeito você conseguir emagrecer com muito mais leveza e naturalidade. Se você já gosta desse conteúdo, deixa aqui o seu like e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Essa questão do autocontrole é um ponto assim que eu vejo muitas mulheres chegarem para mim com esse problema. Cássia, minha questão é que eu descontrolo com a comida, eu não consigo parar de comer. Se, por exemplo, eu tenho um bolo de pote e o bolo tá na metade, eu já não aguento mais, mas eu vou comer ele até o final porque já está na metade. Eu tento fazer uma dieta e no dia seguinte eu já tô desistindo, eu já tô me rendendo a um chocolatinho, a um pão, ou o que quer que seja. E isso frustra muito, isso chateia muito, isso mina a sua autoconfiança. Cada vez que você tenta fazer uma dieta e desiste, você está meio que mostrando para o seu cérebro de novo que você não consegue, que você não tem jeito, e aquela desesperança toma conta. Eu entendo como que é, porque eu atendo muitas mulheres nessa situação. E o que eu pude observar ao longo do tempo é que passar uma dieta, mais uma dieta, para mulheres que estão nessa situação, na verdade só piora. Então, esse talvez seja o primeiro ensinamento que eu gostaria de transmitir aqui nesse vídeo para você. Se você está nessa situação, para de dar murro em ponta de faca, tentando fazer mais uma dieta, achando que se você fizer mais esforço, se você insistir mais, você vai conseguir. Você já é uma mulher determinada. Eu sei porque você está aqui buscando, mesmo se sentindo às vezes frustrada, decepcionada com você mesma. Então, assim, você já tem dentro de você a vontade de mudar, a disposição para mudar, mas o que te falta talvez seja um pouco de estratégia de como que você vai fazer isso de um jeito inteligente. Então, primeiro, para de insistir no seu erro. Se você está tentando fazer dieta e está vendo que não está conseguindo seguir a dieta, o problema não é a dieta, é a pessoa que está tentando seguir. É nisso que eu quero bater na tecla hoje. Então eu pude observar que muitas mulheres elas chegam para mim num estado de estresse crônico. E o estresse, ele não é só um sentimento. Estresse não é só, ai, nossa, eu tive um dia cansativo no trabalho, ou aconteceu alguma coisa, briguei com alguém, ou enfim, tive problemas no trânsito. Não é só isso. O estresse ele é um estado fisiológico complexo que coloca o seu corpo em estado de alerta constantemente. E esse estado de alerta faz com que você se sinta constantemente numa luta, mesmo que a única ameaça seja a balança ou as ideias que você tem na sua mente. Mas o seu corpo sente esse estresse. E quando você está sob estresse, quando o corpo sente isso, é que no seu organismo vai ser ativado o eixo HPA, que são três glândulas que são ativadas em cascata no nosso corpo: hipotálamo, hipófise e adrenal. Essa cascata acontece no final é liberado cortisol. Então as glândulas adrenais que ficam ali em cima dos rins, né, como se fosse um chapeuzinho em cima dos rins, elas vão secretar cortisol. E esse cortisol que vai deixar a gente nesse estado de alerta. O cortisol ele é super, super importante para a nossa saúde como um todo. Quem tem, por exemplo, fadiga adrenal, que é quando a pessoa fica tanto tempo em estresse, que a adrenal ela perde a sua capacidade de produzir cortisol adequadamente, sente muitos sintomas ruins, sente um cansaço absurdo, não consegue levantar da cama, não consegue fazer mais as atividades, tem vários problemas de saúde hormonais, enfim. O cortisol ele é super importante, ele é o hormônio que nos dá energia, que nos coloca para ação.
Só que ele em excesso, né? Não nesse caso de fadiga adrenal, porque esse é um caso já muito avançado, digamos assim, dessa complicação. Mas o caso da maioria das pessoas, pelo menos as que chegam para mim, é que elas se encontram sim num estado de estresse, de liberação aí de cortisol. E o que acontece quando o nosso corpo libera cortisol? Imagina que assim, o seu corpo está se preparando para um ataque ou para uma defesa, ou enfim, uma fuga ou algo nesse sentido. Ele está diante de uma ameaça. Então ele precisa levar a sua glicemia para que você tenha açúcar no sangue o suficiente para os seus músculos, caso você precise correr ou lutar. O cortisol estimula o acúmulo de gordura visceral, que é gordura na barriga e nos órgãos principalmente, porque é uma gordura de fácil acesso, digamos assim, né? A gordura visceral também protege os nossos órgãos internos, que são as partes mais importantes, mais nobres do nosso corpo. Então, quando o corpo está sob estresse, ele vai querer proteger o que é mais importante. Então, ele vai fazer com que a pessoa crie aquela barriga de cortisol. Isso é muito comum, inclusive, em mulheres já menopausadas, que começam a ter uma barriga bem redondinha, como se fosse uma barriga geralmente de homem, né? Homem que tem essa barriga, às vezes a pessoa ela é inteira magra, assim, ela tem uma composição corporal normal e uma barriga bem para frente. Isso é um indício de cortisol agindo ali para gerar esse acúmulo de gordura visceral. O cortisol, por ser um hormônio, também afeta os outros hormônios. Por exemplo, no caso das mulheres, vai afetar muito os hormônios femininos, progesterona e estrogênio. Então, a mulher sob cortisol ela pode ter problemas reprodutivos, isso pode sim impactar no processo de emagrecimento, mas não só. Então, isso pode afetar outras coisas além do emagrecimento, mas principalmente vai afetar os nossos hormônios de saciedade, em especial a leptina e a grelina, que lá no nosso cérebro regulam as respostas de fome e saciedade. Então, a grelina, quando ela está elevada, a gente vai sentir fome, ou seja, ela é elevada quando a gente está em jejum. E a leptina, ela vai dar o estímulo de saciedade, ou seja, ela é liberada depois de uma refeição para fazer o nosso corpo parar de comer, nosso cérebro entender que já está bom. E o cortisol, ele vai desregular, ele vai desbalancear esses dois hormônios e vai fazer você sentir mais fome. E isso também é somado com o fato de que em estresse crônico, o nosso corpo ele não descansa, você tem problemas de sono. Geralmente, um dos primeiros sintomas de problemas de quem tem cortisol elevado é um sono prejudicado. A pessoa não consegue dormir direito. E quando a pessoa não dorme direito, ela também vai ter aumento de apetite. Tem, inclusive, muitos estudos já que demonstram que quando a pessoa ela dorme menos, por exemplo, dorme 5 horas por noite, ela tende a ter um consumo calórico aí de quase 500 calorias a mais. Eu vou procurar esse estudo, eu vou deixar aqui na descrição para você ver caso você tenha curiosidade. Então, só o fato de você não dormir direito já soma ali algumas calorias que você tende a consumir a mais aí no seu dia. Isso somado também ao aumento da fome, se juntou o útil com o agradável, basicamente. Então, a pessoa que tem um cortisol desregulado, ela tende a comer mais e por isso também ganhar mais peso, acumular mais aqui na barriga e ter problemas também de insulina. Vai ter também problemas de hiperglicemia, então todas essas complicações do metabolismo da glicose, essa pessoa com cortisol elevado vai ter também. Sem contar, gente, a questão emocional, que talvez seja esse o problema que você veio entender aqui no vídeo. Quando você está sob tensão, você tende a recorrer a alimentos mais hiperpalatáveis, justamente para aliviar a tensão, né? Que é o comer ansioso, o comer emocional, que muitas vezes as pessoas chegam para mim também falando isso. Cássia, eu tenho um problema de ansiedade, eu acabo comendo muito, eu me estresso no trabalho. Eu tenho uma cliente, inclusive, que ela tem exatamente, né, tinha exatamente esse cenário, porque a gente já conseguiu resolver em grande parte esse problema dela. Ela tinha problemas no trabalho, né, estresse no trabalho, situações que aconteciam, ela ficava estressada. Ela comprava, tipo, R$ 50 aí de Kit Kats e docinhos, todos os dias, praticamente todos os dias, fazendo isso, porque era a única maneira que ela tinha de se acalmar. Então a gente vai tender a buscar alimentos mais palatáveis também quando a gente estiver sob estresse. É difícil você, por exemplo, ter apetite, vontade, e você pensar em comer um franguinho com arroz, feijão e salada quando você está sob estresse. Você quer comer uma pizza, você quer comer um chocolate, um bolo, né? Você não quer saber de comer salada, você não está pensando nisso. Então, esse também é um mecanismo que o corpo encontra também de regular essa resposta ao estresse. E aí que entra o nervo vago que eu comentei com vocês no começo do vídeo. O nervo vago, ele é um fio condutor que conecta o seu cérebro aos seus órgãos internos, ao seu coração, aos seus pulmões, ao seu estômago e ao seu intestino. Em tamanho, ele é o maior nervo do corpo e é o maior nervo do sistema parasimpático. Então, o nosso sistema nervoso, ele é dividido em duas grandes áreas principais, o sistema simpático e o parasimpático.
O simpático, ele é regulado aí por tudo que eu expliquei dessa questão do estresse. Então, o simpático, que de simpático não tem nada, né? Porque coloca a gente nessa situação toda. Ele é o sistema de luta ou fuga. É o sistema que nos deixa ativos, prontos para reagir a alguma coisa. Já o parasimpático seria o contrário. É o sistema que nos relaxa, que nos coloca, por exemplo, num estado bom para digestão de alimentos. Depois que você come um alimento, você tende a entrar numa ativação parasimpática. É por isso, inclusive, que muitas pessoas usam os alimentos para se acalmar, porque eles funcionam, tá? Você não tá louca. Tipo, Cássia, quando eu como o chocolatinho, eu fico tão calma. Sim, ele funciona, tá? No caso específico do chocolate, tem também a questão da serotonina, do cacau, que tem, né, vários compostos maravilhosos que realmente dão uma resposta gostosa no nosso corpo, mas isso pode funcionar para outras comidas também. Quando a gente come, a gente está forçando o nosso corpo a entrar numa ativação parasimpática para digerir esse alimento. Só que é óbvio que isso, além de não ser saudável, isso cobra seu preço. E você bem sabe disso, né? A digestão ela não fica muito boa, você tende a acumular mais gordura por todas essas questões que eu já expliquei do cortisol. Não é o melhor cenário, de longe não é a melhor ferramenta, o melhor jeito de você ativar seu sistema parasimpático. A melhor forma de você fazer isso é aprendendo a ativar o seu nervo vago. Então, o nervo vago, ele conecta o cérebro aos órgãos internos e, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, não é o cérebro que manda a maior parte das informações para o corpo. Uma das funções do nervo vago é justamente levar as informações sensoriais para o cérebro. Então, ele é como se fosse um rio. Imagina que os seus órgãos internos aqui fossem um lago, um grande lago, o seu cérebro, o oceano, e o nervo vago é o rio que conecta essas duas fontes, digamos assim. Então, o nervo vago ele é o ponto entre o que você sente e o que você faz com o que você sente, o que você processa do que você sente. Compreende? Ele está totalmente conectado ali com as sensações do nosso corpo, inclusive com as sensações de fome. E quando você aprende a ativar o seu nervo vago, você está ajudando o seu corpo a entrar nessa resposta parasimpática e a controlar o seu estresse. Quando você controla o estresse, você melhora todas aquelas questões que eu comentei com vocês aqui no começo do vídeo. Então, o seu corpo ele se sente muito mais seguro, mais relaxado, não precisa tocar tanta gordura, porque a gordura, imagina que a gordura é como se fosse um escudo que o corpo utiliza, é uma reserva de segurança, como se fosse uma poupança. Então, para o nosso corpo que evoluiu em escassez, é muito proveitoso, é muito vantajoso acumular gordura, porque é uma garantia, né? Imagina você com uma reserva financeira. Quanto maior a sua reserva financeira, mais tranquilo você fica, correto? O nosso corpo é a mesma coisa. Nosso corpo está pensando que vai passar por um momento de escassez, então ele tende a acumular gordura. Quando ele já se sente seguro, quando ele já não está mais nessa reação de luta ou fuga, ele não precisa mais armazenar tanta gordura assim, principalmente na região abdominal. E por tirar o corpo desse estado de estresse, a sua digestão melhora, consequentemente, toda a absorção de nutrientes melhora e a sua função intestinal também melhora muito. E aqui tem um ponto super importante, que é a conexão entre intestino e cérebro através do nervo vago. Muito se fala hoje em dia, né, da conexão entre o intestino e o cérebro, inclusive chamam o intestino de segundo cérebro. Então até se perguntando se ele não seria o primeiro cérebro, porque muitas das coisas que acontecem no nosso corpo não acontecem primeiro no cérebro, mas sim no próprio sistema nervoso que o intestino tem, que é o sistema nervoso entérico, tá? Que nosso intestino tem um sistema nervoso próprio, com respostas próprias, né? Que funciona de maneira quase que, entre aspas, separada do sistema nervoso central, que compõe, né, o cérebro e a coluna. Então, muitas das coisas, muitas das informações que chegam para o nosso cérebro através do nervo vago são coisas que já aconteceram no intestino. Então, às vezes, muitas das coisas que você sente tem total relação com o seu intestino está funcionando. E essa correlação entre o intestino e o cérebro ela é mediada pelo nervo vago, mas também tem a participação fundamental e importantíssima da microbiota intestinal. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui linkado nos cards para você assistir depois, que foi praticamente uma aula que eu expliquei sobre o microbiota intestinal e como que cuidar da saúde do seu microbiota do seu intestino vai te ajudar também a emagrecer, não só emagrecer, mas a melhorar muitos outros problemas de saúde também, tá? Que tem total relação com o intestino. Mas aqui especificamente sobre o nervo vago, o que acontece, né? A sua microbiota intestinal, ela fermenta
as fibras. Então, as bactérias que tem lá no nosso intestino, elas se alimentam do que a gente come. Então, se a gente come fibras, que são os principais alimentos para elas, elas vão fermentar essas fibras, elas vão meio que comer, digamos assim, e vão secretar, elas vão soltar ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta, principalmente do tipo butirato, né? Existem três principais: o propionato, o acetato e o butirato. O butirato ele tem uma função um pouco mais específica, né, mas de forma geral, os ácidos graxos de cadeia curta, eles vão fechar ali os buraquinhos, as fenestras, né, as passagens que acabam se abrindo no epitélio, né, do intestino, na camadinha ali do intestino, que desencadeia todo o processo inflamatório, enfim. Não vou entrar em detalhes porque eu expliquei nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, tá? A microbiota ela é fundamental para controlar a inflamação sistêmica e também tem impactos diretos no ganho ou na perda de peso. Mas também o butirato, né, os ácidos graxos de cadeia curta, eles vão sinalizar diretamente com o nervo vago, ou seja, eles estimulam o nervo vago de forma direta. Então é como se a sua comida ela conversasse com o seu cérebro, como se as bactérias conversassem com o cérebro através de um telefoninho, né, de um fio que seria ali o nervo vago. Então é como se fosse o telefoninho sem fio que a gente brincava quando criança. Então, essa conexão, ela existe de fato, ela é física, né? Não é apenas uma questão metafórica, tá? Mas também, os ácidos graxos de cadeia curta, eles também interagem com o nosso cérebro através da corrente sanguínea, né? E o butirato, ele age ali como um grande sinalizador bioquímico. Ele estimula a produção de alguns hormônios lá no intestino. Por exemplo, o GLP-1 e o peptídeo YY, que são dois hormônios muito famosos hoje em dia para controle de apetite. Então, grande parte dos medicamentos, eles são análogos de GLP-1, como por exemplo o Ozempic e Mounjaro. São todos hormônios que nossos corpos já têm, né? Você já tem GLP-1 dentro do seu intestino. Você já tem peptídeo YY dentro do seu intestino. Você só precisa saber ativá-los. E quem faz isso, em grande parte, é o butirato, produzido pela microbiota, que também sinaliza com o nervo vago. Então, observa como o seu corpo é inteirinho conectado. Ele é inteirinho pensado divinamente, pecinha por pecinha, para ele funcionar. Você só precisa se colocar, né, nesse caminho de funcionamento, que a gente vai aprender daqui a pouquinho algumas técnicas para estimular o nervo vago, tá? E também para você melhorar a sua microbiota e também melhorar a resposta ao estresse. Tudo isso aqui está conectado, tá? Todos os assuntos estão conectados aqui com o assunto do canal, tá? Não se preocupe, vai acompanhando que você vai entender. Então, esses dois hormônios, eles vão viajar lá pela corrente sanguínea e vão agir lá no hipotálamo e vão estimular a sensação de saciedade, né? Quem toma esses medicamentos, por exemplo, que tem uma quantidade considerável de GLP-1, de análogo de GLP-1, na verdade, sente até enjoo quando pensa em comida. Eu tenho uma cliente que o marido dela toma o Ozempic e ele fala assim que ele tem quase que ânsia, não consegue comer, porque é uma resposta realmente muito forte. Só que você não precisa tomar um medicamento para isso. Você pode produzir, né, mais seu próprio GLP-1. Então, é um grande ciclo virtuoso. Você alimenta a sua microbiota produz ácidos graxos de cadeia curta, que estimulam o nervo vago, que vai gerar no seu corpo uma resposta parasimpática, controlar cortisol e estimular no seu cérebro sinais de saciedade. Você vai conseguir se controlar muito mais com a comida, reduzir a ansiedade e você vai conseguir comer quantidades adequadas de comida com muito mais consciência, vai conseguir dizer não com muito mais facilidade. Isso também vai gerando ali um ciclo, como eu comentei no começo, que quanto mais você erra, mais você cria uma autoimagem negativa. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais você acerta, quanto mais você consegue, você também vai criando uma autoimagem muito mais positiva. E aí você começa a engrenar, de fato, e as mudanças começam a aparecer. Essa, assim, é a grande mágica, digamos assim, de você entender o seu corpo, de você trabalhar a favor dele. E quando você trabalha a favor do seu corpo, você coloca o seu cérebro para trabalhar a favor de você. E eu tenho vários casos assim de mulheres como essa cliente que eu citei o exemplo. Ela já não compra mais doce todos os dias. Tem uma outra cliente que também comia muito por tédio, né? Que principalmente no trabalho, quando ela não tinha uma tarefa assim muito específica para fazer, ela acabava comendo para se alegrar, digamos assim, para ter um estímulo. E agora ela não precisa mais disso. Tem uma outra cliente que ela tinha que sempre estar bebendo alguma coisa. O álcool também tem bastante problema com isso, tá? Enfim, não vou nem entrar em detalhe porque álcool é um negócio difícil de defender, né? Era uma cliente que estava sempre bebendo muito
E hoje ela conseguiu deixar a bebida só para final de semana de maneira muito mais controlada. Tem vários exemplos assim do meu acompanhamento individual, naturalmente magra, que é justamente o meu acompanhamento de regulação emocional para emagrecimento. E, bom, se elas conseguiram, você também pode conseguir, ok? E para elas eu ensino bastante técnicas, né, de regulação do sistema nervoso. Tem inclusive vídeos aqui no canal onde eu já demonstrei algumas técnicas, tá? Vou deixar aqui nos cards também para vocês verem, aqui na descrição do vídeo também para vocês assistirem mais conteúdos como esse. Mas as coisas que mais estimulam o nervo vago é respiração profunda. Então você pode fazer uma respiração sempre diafragmática, ou seja, que move a barriga, porque existe um músculo aqui, né, o diafragma, que é o músculo da respiração, que ele fica bem embaixo aqui da costela, em que o nervo vago, ele é massageado quando você respira profundamente. Então só de você estar respirando com calma, com profundidade, já vai estar estimulando o nervo vago e tendo uma resposta para o parasimpático. Você pode também fazer vocalizações, porque como eu havia dito, o nervo vago ele sai do cérebro e passa por aqui, né, conecta aos órgãos internos, então ele passa muito aqui pela região de pescoço, é a região assim, acho que mais nervada pelo nervo vago, tá? Então, cantar, se você tem uma religião, pode ser um louvor, pode ser um mantra, pode ser uma oração, ou cantar a música que você gosta, ou mesmo fazer gargarejo. Lembra que a gente fazia quando criança? Como você vê como criança é intuitiva, né? Você pode pegar um pouquinho de água e fazer um gargarejo, você vai estar mexendo aqui. Ou então massagem também na região de pescoço, trapézio, vai te ajudar bastante, tá? Teve uma outra sugestão que eu já dei aqui em outros vídeos, mas massagear a orelha, tá? Também é super gostoso você massagear a orelha, alongar aqui a região de pescoço. Então tudo isso vai te ajudar a ativar o nervo vago. E óbvio que fazer atividades como uma caminhada, uma atividade física leve, a moderada, você fazer um yoga, fazer um pilates, coisas que fazem você se mexer também, já vai estar estimulando o seu sistema parasimpático. E acho que de todos, assim, o mais importante seria você cuidar da sua microbiota, você alimentar as boas bactérias no seu intestino, porque é elas que vão fazer grande parte do trabalho para você. Então, se você tem problemas intestinais, você tem que correr atrás de corrigir isso e focar em consumir fibras e bastante água, tá? Porque é o principal alimento aí das bactérias é fibra e água, né? Os polifenóis também são importantes, então comer alimentos coloridos, tomar chá, tipo chá verde, chá de hibisco, cacau também é super rico em polifenóis, então aquele chocolatinho amargo, ele é super bem-vindo aqui. Tudo isso vai te ajudar também a ter uma boa microbiota que vai estimular aí o seu nervo vago. Mas ainda tem um bônus que eu gostaria de deixar aqui para que vocês controlem melhor a sua resposta ao estresse, né, que foi o assunto do começo do vídeo, que são os adaptógenos. O que é isso? São plantas, né, adaptógenos são suplementos fitoterápicos de plantas que controlam a resposta ao estresse no seu organismo. Os mais famosos aí seriam a ashwagandha, rhodiola rósea, tulsi, o ginseng, maca peruana, são algumas plantas aí. Se você procurar no Google adaptógenos, você vai encontrar. Eu já tomei a rhodiola rósea e algumas clientes minhas também já tomaram rhodiola e assim, é muito bom o resultado. Os adaptógenos, eles ajudam demais, principalmente quem tem uma rotina muito estressante, que às vezes é uma coisa que você não vai conseguir mudar do dia para noite. De repente você tem um trabalho num horário muito ruim, ou um trabalho que é muito longe de onde você mora, você tem que pegar trânsito, ou você está vivendo uma realidade que é difícil se manter a calma ali, se manter centrado. Então, os adaptógenos, eles super vão te ajudar, te auxiliar nesse momento para regular a sua resposta ao estresse, para deixar seu sistema nervoso mais equilibrado. O que isso significa? Se você tiver com uma resposta muito alta, ele vai diminuir. Se tiver com uma resposta muito baixa, ele também vai aumentar. Então, os adaptógenos, eles podem ser grandes aliados aí no seu processo não só de emagrecimento, mas de restaurar a sua saúde como um todo, ok? Então fica a sugestão, dá uma procuradinha, geralmente em Amazon você encontra. Sempre olhe a dosagem que o fabricante recomenda, não tome mais do que a dosagem recomendada. E se você já tem uma complicação de saúde, já toma algum medicamento, seria bom você sempre perguntar para o seu médico se tem interação medicamentosa, tá? Para não ter nenhum tipo de perigo aí. Isso tudo que eu disse aqui para vocês é um resumo básico do que vai ter dentro da comunidade Reintegra. A comunidade é um lugar para mulheres que buscam uma forma mais leve, mais tranquila e mais natural de emagrecer. Para mulheres que já entenderam que não é só dietinha, não é só treininho, não é só sobre ter uma barriga super negativa, mas sim é sobre se transformar no processo.
É sobre você resgatar a mulher que existe dentro de você. É algo muito mais profundo do que só um número na balança ou um número na calça. Eu desenvolvi essa comunidade pensando justamente para que mulheres como você tenham um espaço seguro para se desenvolverem também durante o processo e aprender a se alimentar de um jeito que ajuda a sua microbiota, a aprender a regular seu sistema nervoso, a regular seu nervo vago, a aprender também sobre planejamento e rotina, sobre como colocar as coisas em prática, aprender também sobre mentalidade, sobre motivação, autoimagem, comportamentos de uma maneira muito mais aprofundada, que são assuntos que eu comento bastante aqui no canal, né, que é a base da metodologia que eu desenvolvi. Então, a gente trabalha muito essa questão de mentalidade lá dentro da comunidade também. E a comunidade é um lugar onde você vai ter aulas ao vivo a cada 15 dias, vai ter um grupo aberto para você interagir com outras mulheres, onde eu vou estar lá respondendo vocês também. Vai ter desafios mensais de implementação com assuntos diferentes, temas diferentes. Você vai ter também um caderno de jornada, que é um material que também vai te apoiar nesse processo, onde você vai poder utilizar durante as aulas. E você também vai ter uma área de membros com aulas gravadas e as gravações das aulas ao vivo e acesso de 1 ano, ok? Se você quer saber mais sobre a comunidade, quer entender melhor como que ela funciona e quer fazer parte comigo desse movimento aí de mulheres que não aguentam mais ficar tentando a fazer as dietas da moda, que não aguentam mais ficar dando murro em ponta de faca, que não aguentam mais se sentir mal consigo mesmas ou de ser reféns do próprio corpo, do próprio apetite, do próprio cérebro, digamos assim, né? Aqui na descrição do vídeo vai ter um link, que vai ser o primeiro link da descrição, tá? Onde você vai encontrar uma página com mais informações e você vai conseguir entrar para a comunidade, se isso fizer sentido no seu coração. Então, eu te espero na comunidade Reintegra. Vem aqui no link da descrição. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.